Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui para transmitir essa coisa preciosa que nós temos, que é a Palavra de Deus. E nós vamos refletir num texto que está lá em João 8:32, um texto bastante conhecido, mas de uma importância extraordinária. Quando Jesus fala para aqueles judeus que haviam crido nele, e ele apresenta a verdade para esses homens, quando ele diz no verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez seja um pouco até complicado falar de liberdade, onde muitas das pessoas estão se sentindo nesse tempo de coronavírus, se sentindo aprisionadas, presas em suas próprias casas, sem liberdade. Liberdade de sair à rua, liberdade de fazer compras, liberdade para ir ao shopping, que é que as pessoas gostam tanto, liberdade para estar em comunhão com os irmãos na igreja, adorando coletivamente. Não deixamos de fazer isso em nossas casas, porque a igreja do Senhor somos nós. Mas é tão bom estarmos juntos. E como eu estou sentindo isso, essa falta, esse desejo de estar na igreja, estar em comunhão com os irmãos, abraçando, creio que cada um também está sentindo isso. Mas eu quero pensar nesse texto que acabamos de ler, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pensar que muitas pessoas estão precisando verdadeiramente ficar livres, conhecer verdadeiramente a liberdade. E essa liberdade está posta no Senhor Jesus. E em João 14, ele fala, 14:6, vamos ler também, é conhecido, mas nós vamos estar lendo. Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E quando no primeiro texto que nós lemos, nós vimos que essa verdade nos conduz a este caminho, que é Jesus, que automaticamente nos conduz à vida. E aí nós estendemos essa palavra vida para a vida eterna, trazendo para o lado espiritual, porque morrer, todos nós vamos passar por esse momento. Morte física. Mas a palavra de Deus é bem clara, que diz que aquele que crê em Deus e confia nele e se entrega a ele, não morrerá eternamente. Passará da morte para a vida. Que caminho maravilhoso é Jesus! Que segurança nós sentimos em Jesus! Em meio a esse isolamento, nós aprendemos lendo a palavra do Senhor. Creio que cada irmão está lendo mais, está orando mais.
e está aproveitando a oportunidade de estar mais em família. Nada acontece por acaso. E muitas das vezes, queridos, nós precisamos passar por alguns momentos, alguns desertos na nossa vida, para entender o valor de tudo aquilo que temos, às vezes com tanta fartura, e não valorizamos. E até mesmo falar da comunhão e de podermos visitar, de podermos estar junto, compartilhando abraços, palavras de amor, de carinho, e não fazemos. E hoje, quando estamos sem poder fazer isso, que nós valorizamos. É igual aquele pão duro que você às vezes tem em casa e que você não valoriza porque você quer um pão fresquinho do dia, mas aquele que foi de ontem você não quer mais. Fica guardado ali no cantinho da sua cozinha, você vai esquecendo, daqui a pouco é jogado fora. E nós só vamos valorizar esse pedaço de pão o dia que nós estivermos verdadeiramente sem ter nada para comer. E vamos lembrar, olha, como eu gostaria de ter aquele pedacinho de pão duro. Ou quando você está num deserto, sem uma fonte de água perto, e você vai lembrar daquelas vezes que você falou, não quero essa água não está gelada do jeito que eu quero. E você vai desprezar muitas das vezes as coisas boas que você tem, e nem vai agradecer a Deus por elas, porque você tem abundância. Mas quando chegar o momento da falta, que você não tiver mesmo, você vai lembrar quantas vezes você desprezou e quantas vezes você não agradeceu a Deus. Lembrando do povo, quando foi liberto da escravidão de Faraó, quando Deus conduziu aquele povo para um lugar especial que Ele tinha prometido para aquele povo, mas foi necessário aquele povo passar pelo deserto. E quantas vezes aquele povo murmurou com Moisés, não temos pão, queriam voltar para o Egito, onde eram escravizados, onde eram chicoteados, onde trabalhavam para comer somente e beber água, não tinha nada do que era deles mesmo. E Deus promete uma terra farta para eles e os conduz até esse lugar, mas era necessário passar pelo deserto e eles murmuraram, desejaram voltar. E certo historiador falou que talvez para Deus foi muito mais fácil tirar aquele povo do deserto, do Egito, de Faraó, do que tirar, o Egito do povo. Quantas vezes nós precisamos valorizar mais o que temos, buscar a face de Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a escolha é nós que fazemos. Se eu quero andar no caminho certo, se eu quero andar na verdade, ou se eu quero me desviar desse caminho. Porque muitos confiam nas suas próprias riquezas, muitos confiam na liberdade que tem, do bom emprego, do bom estudo, e acha que não precisa de mais ninguém, de mais nada, só do que ele tem basta. Esquece que a verdadeira liberdade, o verdadeiro caminho está em Cristo Jesus. As riquezas deste mundo vão passar. Jesus foi bem claro quando contou a história do jovem que o procurou, dizendo que guardava todos os mandamentos. Está lá em Marcos 10, 17,
a 22. E ele falou que guardava, não só guardar, mas desde a sua mocidade, desde a sua meninice. Mas Jesus via que ele estava aprisionado a alguma coisa, e essa alguma coisa era a riqueza, porque ele era muito rico. E Jesus falou para ele: vá, vende tudo que tens e terás um tesouro nos céus. Aquele jovem, como diz a palavra lá em Marcos, 10, 22, diz que ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Como esse jovem estava aprisionado, escravo da riqueza, existem milhões de pessoas assim, que estão escravizadas. Talvez nem só pela riqueza, mas podem estar escravizadas por tantas outras coisas. E estão precisando ser libertas, precisando ser transformadas, conhecer a verdadeira liberdade. Para concluirmos, irmãos, essa pequena palavra que o Senhor colocou no meu coração, gostaria de ler Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense nisso. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só nele, em Cristo Jesus, somente nele temos a vida eterna. Então vamos aprender a passar pelas lutas, a passar pelos desertos dessa vida, mas sempre aprendendo com Jesus e colocando nele a nossa confiança e tendo ele como nossa vitória. Porque nele, como diz o apóstolo Paulo, nós já somos mais que vitoriosos. Mais que vitoriosos. Ele passou pelo deserto, ficou 40 dias com fome e sede. Tinha os mesmos sentimentos que eu e você temos quando temos sede ou fome. Ele não estava ali como Deus para enfrentar aquilo como Deus, não. Ele estava como homem, sentindo fome como homem, sede como homem. E o inimigo tentou tirar dele o foco, tirar dele o rumo, mas ele respondeu com a palavra. Quando o inimigo ofereceu, transforma essas pedras em pão, e ele falou: nem só de pão viverá o homem. E da mesma forma, quando ele falou: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, levou ao pináculo mais alto do templo, falou: lança-te daqui, e como está escrito, aos anjos Deus ordenará para que não sofras nenhum arranhão. Está escrito lá em Mateus 4. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo escrito na palavra. Irmãos, vamos aprender com a palavra de Deus. Quantas pessoas eu já encontrei que já zombaram até de mim porque eu estava usando máscara e vieram abraçando. A palavra é clara. Não devemos tentar o nosso Deus. Se é para usar, vamos usar. Se é para fazer, vamos fazer. E às vezes falam: quem tem Deus não precisa fazer isso ou aquilo. As doenças, as enfermidades não estão aí só para uns e outros, não.
elas podem acontecer com cada um de nós. Está atingindo doutores, pessoas que não têm cultura nenhuma, pobre, rico, de todas as religiões, estão pegando também esse coronavírus. Então, não vamos tentar o nosso Deus, vamos fazer o que é para fazer. Vamos ter em mente que Deus zela por nós, Deus cuida de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque a parte dele Ele já está fazendo, Ele já fez o que é mais importante para cada um de nós. E que nós temos que valorizar e saber que Ele tem reservado coisas infinitamente melhores para cada um de nós. Bom lembrar, irmãos, o que está escrito na palavra de Deus, está escrito aqui, que para o lugar onde nós iremos um dia, não haverá mais nada disso, não haverá mais lágrimas, não haverá mais choro, não haverá mais doenças nenhuma, será somente glória eterna ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, irmãos, que deram atenção a essa palavra, não minha, mas de Deus, que veio ao meu coração e eu tenho aprendido nesses tempos difíceis e de isolamento a valorizar mais tudo o que a gente tem. Às vezes com tanta fartura e às vezes não dá tanto valor. Quando a gente começa a meditar mais, a gente vai ver quanto nós temos coisas tremendas em nossas mãos e às vezes não usufruímos do jeito que é para usufruir e às vezes não agradecemos ao nosso Senhor que nos dá todos os dias com tanta fartura. Em nome de Jesus, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém.